Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 1. Perturbações emocionais. Em 1966, preguei um sermão num domingo à noite, cujo título era O Espírito Santo e a Cura de Nossos Traumas Emocionais. Foi minha primeira tentativa de penetrar nesta área, e estava convencido de que Deus mesmo me transmitira aquela mensagem, senão nem teria tido coragem de entregá-la. O que eu disse naquela ocasião sobre a cura interior, hoje já é coisa velha. Podemos encontrar essas ideias em alguns outros livros, mas naqueles dias era novidade. Quando me levantei para pregar, olhei para a congregação e vi ali o nosso querido e velho conhecido Dr. Smith. Acontece que ele era uma pessoa que estava muito presente nas lembranças de minha infância. Na ocasião em que eu e minha esposa soubemos que tínhamos sido indicados para exercer o pastorado, onde nos encontramos hoje, logo vieram à nossa mente a recordação de algumas fisionomias de velhos conhecidos para nos perturbarem um pouco. Uma dessas era o do Dr. Smith. Eu me indagava como poderia ser pastor dele. Quando eu era jovem, quantas vezes ficara nervoso com a sua pregação, e ainda me sentia um pouco sem jeito na presença dele. Quando o avistei no culto naquela noite, senti o meu coração apertar-se. Mas, mesmo assim, entreguei a mensagem que acreditava que me fora dada por Deus. Após o culto, várias pessoas vieram à frente e tivemos maravilhosos momentos de oração ali. Mas notei que o Dr. Smith permanecera sentado em seu lugar. Enquanto orava pelas pessoas que se achavam no altar, fiquei desejando interiormente que ele fosse embora. Mas ele não foi. Por fim, veio à frente e, com aqueles seus modos secos, disse: David, posso falar com você em seu gabinete? Imediatamente vieram à minha lembrança todas as imagens do passado. E quem seguiu aquele idoso ali foi um rapazinho assustado. Quando me sentei, senti-me um pouco como Moisés deve ter se sentido perante o fogo e a fumaça no Monte Sinai. Mas estava muito enganado com relação a ele. Não tinha pensado que pudesse ter havido uma mudança. Eu petrificara a imagem que tinha feito dele no passado, e não deixara que ela se modificasse com o passar dos anos. Mas o Dr. Smith dirigiu-se a mim com muita mansidão e disse: David, nunca ouvi uma mensagem igual a esta antes, mas quero dizer-lhe uma coisa. A essa altura, os olhos dele estavam marejados. Ele fora um extraordinário evangelista e pregador durante muitos anos e ganhara milhares de almas para Cristo. Era realmente um grande homem, mas ao reexaminar o seu ministério, ele disse: Sabe de uma coisa? Sempre houve pessoas por quem nunca pude fazer nada. Eram pessoas sinceras e acredito que muitas delas eram cheias do Espírito Santo, mas tinham sérios problemas. Falavam-me de suas dificuldades e eu tentava auxiliá-las. Mas por mais que as aconselhasse, por mais que citasse as Escrituras, por mais que elas orassem, nada disso parecia dar-lhes uma libertação total. E em seguida ele acrescentou: Sempre tive um certo senso de culpa em meu ministério. Mas acho que você descobriu uma nova verdade aí. Procure desenvolvê-la mais, estudá-la mais. Por favor, continue a pregar sobre isso, pois creio que você descobriu a solução. E quando ele se levantou para sair, eram os meus olhos que estavam marejados quando repliquei: Obrigado, Dr. Smith. Mas acima de tudo dizia interiormente: Obrigado, Senhor, pela confirmação que me dás por meio deste meu caro amigo. O problema. Nestes 15 anos, com as fitas gravadas sendo enviadas a todos os recantos do mundo, tenho recebido cartas e testemunhos confirmando a minha certeza de que existe um certo tipo de problema que requer um toque mais profundo do Espírito Santo e uma oração especial. De um lado estão os nossos pecados e do outro as nossas doenças. E entre os dois existe uma área que a Bíblia chama de enfermidades.
Podemos explicar isso melhor citando uma ilustração da própria natureza. Quem visita o estado da Califórnia pode ver as belas sequoias gigantes. Na maioria dos parques, existem naturalistas que mostram aos interessados um corte dessa grande árvore, explicando que os anéis dela revelam a história de seu desenvolvimento a cada ano. Há, por exemplo, um anel que representa um ano em que houve uma horrível seca. Há também outros 2 anéis que falam de um ano que choveu demasiadamente. Ali há um ponto em que a árvore foi atingida por um raio. Aqui, alguns anéis que revelam um desenvolvimento normal. Um outro anel mostra um incêndio florestal que quase destruiu a árvore. Outro mais revela um ataque da ferrugem e de outras doenças. E tudo isso está gravado no tronco da árvore, como se fosse uma autobiografia do seu desenvolvimento. Assim acontece também conosco. Alguns centímetros abaixo da casca protetora, da máscara dissimuladora, acham-se registrados anéis de nossa vida. Ali estão as cicatrizes de mágoas antigas e dolorosas, como as do garotinho que acordou na manhã do dia de Natal e correu à janela dos fundos para ver o seu sapatinho, e chegando ali, encontrou nele apenas uma pedra suja, castigo por uma travessura qualquer. Essa cicatriz fica a corroê-lo, causando todo tipo de problema em suas relações com os outros. Ali está a descoloração de uma mancha trágica que enxovalhou toda uma existência. Quando, alguns anos atrás, um garoto levou a irmãzinha para um paiol ou para um mato e revelou a ela os mistérios, não as misérias do sexo. E mais adiante, as pressões de uma recordação penosa, quando uma criança tinha de correr atrás de um pai alcoolizado que estava a ponto de matar a mãe, e depois tinha de agarrar o facão antes que ele o fizesse. Essas cicatrizes ficam enterradas por longo tempo, e depois provocam mágoas e iras inexplicáveis. E elas não são sanadas pela conversão, e nem pela santificação, nem pelos outros benefícios comuns da oração. Tudo está registrado nos anéis de nossa mente e de nossa psique. As lembranças estão gravadas, todas vivas lá dentro. E elas vão afetar diretamente os nossos conceitos, sentimentos e relacionamento com outros. Vão afetar o modo como encaramos a vida, como vemos a Deus, os outros e a nós mesmos. Muitas vezes nós, os pregadores, damos aos ouvintes a enganosa ideia de que o novo nascimento e a plenitude do Espírito irão automaticamente resolver esses problemas emocionais. Mas isso não é verdade. A grande experiência com Cristo, embora seja importante e de valor eterno, não constitui um atalho para a cura de nossos males mentais. Não é uma cura instantânea para os nossos problemas de personalidade. É necessário que compreendamos bem isso. Primeiro, para que possamos aceitar-nos bem e permitir que o Espírito Santo opere em nós de uma forma toda especial, a fim de curar as nossas mágoas e complexos. Precisamos entender isso também, para não julgarmos os outros com muita dureza, mas termos paciência com aqueles que demonstram uma conduta contraditória e confusa. Agindo assim, evitaremos fazer críticas injustas e julgamentos errados contra os nossos irmãos. Eles não são falsos, fingidos e nem hipócritas. São pessoas como nós, com suas mágoas, cicatrizes emocionais e formação errada. E essas coisas interferem na conduta do momento. Se compreendermos bem que a salvação não nos dá uma cura imediata dos males emocionais, teremos uma compreensão melhor com relação à doutrina da santificação. É impossível saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente pela observação de sua conduta exterior. Mas não é verdade que pelos seus frutos os conheceremos? Mateus 7,16. Mas é verdade também que pelas suas raízes poderemos compreendê-los, sem julgá-los. Aqui está João, que parece ser mais espiritual e mais responsável do que Pedro. Mas, em realidade, se levarmos em consideração as raízes de João e o solo no qual ele se desenvolveu e compararmos com os de Pedro, poderemos concluir que, na verdade, Pedro é um santo.
Pode ser que este tenha crescido muito mais do que João em direção à imagem de Jesus Cristo. Como é errado, como é anticristão julgar as pessoas superficialmente. Mas talvez alguns objetem. O que você está fazendo? Rebaixando os padrões cristãos? Está negando o poder do Espírito Santo para curar os nossos traumas? Está dando uma saída fácil para as nossas responsabilidades, para que joguemos a culpa de nossos atos, de nossas derrotas e fracassos na vida, na hereditariedade, nos pais, professores, namoradas ou esposas? Ou, como diz o apóstolo Paulo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:1. E eu responderia como Paulo: de modo nenhum. O que eu estou querendo dizer é que existem certas áreas de nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. São coisas que estão fora do alcance das orações comuns, da disciplina, da força de vontade e exigem um discernimento especial. Precisam sofrer uma desprogramação e passar por uma transformação remodeladora, com a renovação da mente. E isso não acontece da noite para o dia, como uma experiência momentânea. Que Deus te abençoe e até amanhã.